Este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos! Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações, sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast, o seu podcast favorito de cultura geek. Hoje, meus amigos, o episódio é especial. Não que os outros não fossem, mas esse tem um gostinho a mais, pois finalmente eu tenho o prazer de trazer aqui no podcast um rapaz que há muito tempo eu admiro e que tem um canal de games muito bacana e com muita informação interessante. Para vocês terem uma ideia, ele já zerou toda a biblioteca do Master System. Imagina aí qualquer jogo dessa plataforma, não vale Home Hacker, ele já zerou. Converso hoje com o grande Kogu do canal Cogumelano. Tudo bem contigo, mano? E aí, beleza? Prazer estar aqui, tudo jóia. Cara, só pra ficar justo, os jogos coreanos do Master System eu ainda não zerei, que eles estão ali naquela zona cinza, né? Mas, cara, eu fiz essa doideira Master System aí, foram uns 11 anos. Isso tudo. E obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Nada, mano, uma honra ter você aqui no meu programa. Eu realmente, te acompanho há tanto tempo, assim, eu sempre falo, porra, cara, eu queria trazer o Kogu pra cá, né? E eu nunca tive a oportunidade de fazer esse convite. Até que veio a Retrocon e eu consegui falar com você pessoalmente, cara. Foi um prazer também conhecer você pessoalmente lá. Pô, valeu, cara, valeu pelo carinho, valeu por ter ido lá. Foi um momento bem especial pra mim, a Retrocon, porque foi a primeira vez que eu fui num evento assim, convidado. Eu até fui na Gamescom, mas era uma coisa que eu fui, tipo, horinhas, um dia, a fazer um trabalho específico, mas a Retrocon foi realmente, assim, para ter contato com a galera e foi muito forte, assim. Obrigado por ter feito parte aí desse momento da minha história mesmo. Foi uma coisa muito, muito legal, assim, pra mim. Me surpreendi com muitas coisas lá, foi incrível. Tamo junto. A Retrocon, assim, eu já tenho experiência indo em eventos, seja como visitante ou seja como imprensa, mas a Retrocon, ela também me surpreendeu, cara, porque a estrutura do evento, a maneira como o evento funciona, a maneira como eu me senti dentro do evento, a locomoção lá dentro, né, tipo, a movimentação, ela é uma vibe totalmente diferente de outros eventos que eu vou por aí. Então, tipo, eu gostei muito, eu não tinha ido ano passado, foi a primeira vez esse ano. E eu tô ansioso pro ano que vem, cara, porque é um negócio. Eu vi a galera falando isso, mas eu pude comprovar lá na hora. É um negócio único mesmo. Exatamente. Minhas palavras, isso, exatamente. Cara, para darmos prosseguimento, temos uma tradição nesse podcast, porque a galera que nos escuta aqui é todo um bando de nerd que quer amplificar seus conhecimentos do seu repertório. Então, o que você tem consumido aí nos últimos dias, seja game, seja filme, seja livros, qualquer coisa novo ou antigo que você queira indicar para as pessoas que nos escutam? Indicar algo que eu estou consumindo novo ou antigo. Acho que novo eu posso indicar o Red Dead Redemption 2, vale muito a pena. Eu ainda estou no começo dele, capítulo 4, mas está muito bom. Vale a pena, só que é o seguinte, você tem que estar com a mente formatada para isso, você tem que estar na vibe, porque ele é um jogo... Sim. Já jogou ele? Já zerei. Zerou, né? Então você sabe, é um jogo muito contemplativo, que você vive uma experiência ali, não é um jogo típico. Então, se a pessoa está num Natal, está numas férias, está num fim de semana, ou está de atestado e pode jogar, sei lá, vale a pena mesmo se dedicar a ele, porque ele é um jogo lento. E antigo, eu vou indicar um jogo que eu estava realmente mexendo com ele agora, antes da nossa conversa, que é o Alex Kidd em Shinobi World, do Master System, que você prontamente, né, começou o programa falando sobre Master, né? Então, esse Alex Kidd, ele é muito bom, é um dos melhores Alex Kidds e não é um jogo que muita gente conhece. Então, esse é para quem curte 8-bits retrô mesmo. Quem gosta mais dos 16 para cima, Final Fight 3, não tem erro. Só uma pergunta, é em Shinobi World mesmo? Isso, exatamente. Alex Kidd em Shinobi World, esse mesmo. Ele é um pouco desconhecido. Eu tô curioso agora, vou procurar ver depois. É muito bom.
Você que tem essa memória afetiva com o Master System, né? E teve até essa história com o Master. Eu imagino que você também tenha, tipo, todo um apego com o Alex Kidd, né? Que foi o mascote inicial da SEGA. Sim. Como foi a sua recepção quando teve aquele remaster barra remake lá em 2022? Caramba, eu achei muito bom, cara. Eu me diverti com ele, eu acho que ele tá bem respeitoso Uhum. com quem jogou na época. Bem-vindo para quem nunca jogou e não. Porque assim, o Miracle World lá, o primeiro, ele é um tanto difícil. Sim. Então, ele é um jogo muito gostoso quando você põe tempo, porque você consegue aprender ele. Ele é um jogo que você consegue aprender. Você perde, vai, tenta de novo, Uhum. consegue, vai decorando. Isso é um pouco, né, devido às normas de hoje em dia, mudou muito a visão de gameplay. Então, esse Sim. remake, ele traz o bom do passado, mas essa curva de aprendizado não é tão para novos públicos, talvez, maçante. Uhum. E bem, cara, eu achei bem bonito, bem divertido, queria mais coisas naquela linha. E sabe o interessante, cara? É que não aconteceu com ele dele perder, na minha opinião, dele perder muito da direção artística dele, que é uma coisa que acontece em Ah. alguns jogos, e eu fico um pouco chateado, porque muda muito a atmosfera do jogo. A direção artística é uma coisa que ali eu achei que ficou preservado, tal qual um outro jogo do Master, que ele é o Wonder Boy Dragon's Track, Sim. que é aquele jogo da Mônica também aqui. Uhum. Então ali também ficou bem legal. E dá para trocar, né? Dá para jogar 8 bits também. Você pode inverter o gráfico. Sim. Nessa pegada desses remakes, que a gente tá numa era que tem muito remakes atualmente, né? Você citou que alguns até perdem a atmosfera. Quais assim que você lembra que você sentiu isso, que perdeu a atmosfera do original? Que perdeu a atmosfera do original. Interessante, cara. Olha, tem alguns casos que eu posso citar. Eu acho que, bom, teve, eu não lembro o nome dele exatamente, talvez seja o mesmo nome, mas já tem uns bons anos, muitos anos, não é Uhum. exatamente novo, mas foi meio que um remake do Turtles in Time que ficou sumido, Ah, sei. sabe qual é? Eu, Sei, eu vi o Julinho jogando aí, mas eu nunca joguei. você conhece Julinho, Julinho Rockman, pô, gente fina pra caramba, Conheço. eu gosto dele pra Ah, caramba, que legal grande isso. parceiro aí. Não, é da Twitch também, é um cara que ali a gente tá ali na Twitch já há muito tempo. E aí, Desculpa te cortar não, à ele rápido. vontade. Um tempo desses, ele fez uma maratona chamada Jogos Ruins de Franquias Boas. Aí, E legal. esse Turtles in Time aí que você citou, tava na lista, ele jogou ele. Ah, Ele até se surpreendeu positivamente com o jogo, que ele tava esperando uma bomba ainda maior. não é doido como é que influencia a direção artística? Eu acho esse Shredder's Revenge muito mais o Turtles in Time do Sim. que, né? Mas, bom, teve esse. E tem os casos também, mas ele não é exatamente um remake, mas eles são uns reboots que eles mantêm o nome. E Uhum. um caso marcante para mim de direção artística, que novamente não é um remake, mas é um reboot, foi o Aham. Battletoads. Ah, sim, eu Battletoads, joguei na época. então, ele, cara, eu vou te dizer que, olha que coisa engraçada. Teve a sequência do Streets of Rage 4, e eu, a princípio, Uhum. eu critiquei, porque as primeiras imagens me deram uma sensação de jogo em flash. Quando eu joguei, Hum, eu achei muito legal o Streets of Rage 4, sim. achei maneiro. Mas o Battletoads eu defendi, porque eu falei, não adianta. É, a gente que é mais velho, a gente às vezes acha um traço maneiro de uns animes dos anos 70 e tal, uma coisa legal. Uhum. E aí até a molecada assim, dos anos 90, dos anos 2000, já não achava tanto, porque tinha o gosto deles. E aí chegou agora esse traço aí dos cartoons, como foi o caso do Battletoads e tal, vamos entender e tal. E eu gosto muito de Battletoads. Então eu Sim. estava um pouco confiante com ele. Mas quando eu fui jogar, é um dos piores jogos do tipo que eu já joguei, cara. É muito chato. Eu acho que um jogo pode Ele ser é. ruim, eu acho que um jogo pode ser. Porque às vezes é ruim, mas você dá risada. Às vezes o Sim. jogo pode ser muito bom, não é uma obrigação, mas quando acontece é ótimo de ser muito bom.
Mas que um jogo nunca, na minha opinião, ele nunca pode ser um jogo sem diversão. Então, Concordo. O Battletoads não é divertido, ele é maçante. E é uma pena. E aí a direção artística mudou, cara, ficou muito estranho, virou outra parada, e aí baita jogo ruim. Eu zerei ele na força da raiva ali. Muito chato. As fases de nave, tinha umas fases de nave, cara. Horrível aquele ali. Horrível, você tá louco. O Battletoads é aquele típico jogo que eu acho que tinha um pouco disso no original. Eu entendo que eles tentaram trazer um pouco dessa atmosfera, mas ele é aquele tipo de jogo que ele não sabe pra que lado vai. Verdade. Né? Ora ele é um beat'em up, ora ele te coloca pra passar de um minigame escroto pra caralho lá, que eu acho. Tipo, foi uma das coisas que quebrou o ritmo do jogo pra mim. E na época, justamente, tipo, eu já não tava com boas expectativas em cima desse jogo. Eu acho que o que mais pesou é que eu lembro, fazia pouco tempo que eu tinha jogado Streets of Rage 4. E a diversão que eu tive com Streets of Rage 4 pesou em cima do meu parecer com Battletoads. Pô, interessante isso. É uma pena, cara. E assim, você falou um ponto muito interessante. O Battletoads, eu acho que é impressionante. O Battletoads é um caso bem específico, porque apesar de todos os bugs que o primeiro Battletoads teve do Nintendinho, ele foi um jogo muito decente. Ele tem erros terríveis, tipo a fase lá que você tá jogando com 2 jogadores, não dá para passar, porque um morre, né, Klinger-Winger. É muito complicado. Mas ele é um jogo muito único. Ele conseguiu fazer ali isso de uma forma boa. Ele é bridge rua, ele é plataforma, ele tem a fase da motinho, ele tem uma fase de nave. E mal é mal, apesar dos bugs, tudo funciona bem. Battletoads bom das antigas, depois dele, na minha opinião, o Double Dragon e o Battletoads, que é muito difícil, e o Battletoads de fliperama, que tecnicamente é o mais forte. Os outros parecem uma versão sem gás do primeiro Battletoads. Então, o Battletoads merecia. E aí a gente pensa, pô, peraí, vamos analisar a linha do tempo. Na atualidade, tem tudo para ser melhor, porque a gente não tem as limitações da época que explicam os bugs. A indústria ela tem seus problemas, assim, né? Tem o crunch e tal, mas ela é uma indústria que, pô, quando o Battletoads inicial saiu, era uma indústria nova. Hoje ela já tem mais de 40 anos. É um outro cenário, e aí os caras vão e erram tudo. É uma pena. Atirar para todo lado é complicado, né? Tem que saber o que está fazendo. Entrega, por exemplo, é que hoje Battletoads está na mão da Microsoft, mas entrega o Battletoads na mão da Dotemu, que foi quem fez o Streets of Rage 4 e o Shredder's Revenge, né, do Tartarugas Ninja. Entrega para eles, que eu tenho certeza que eles fazem um trabalho primoroso. Não, ia ser incrível. Ia realmente ser incrível. E isso é muito verdade, você falou. Eu volto no passado. Eu lembro do Ghosts and Goblins do Nintendinho. Se não me engano, o nome da empresa que portou ele era Micronix. E é por isso que a gente tem uma versão tão apodrecida em relação à do fliperama. Isso é muito importante. Não estou dizendo, eu não sei, foi a Microsoft, eu até ver aqui quem desenvolveu, e até o Battletoads. Porque aquilo dali, deixa eu ver, o de 2020. É um estúdio da Microsoft, isso aí. Dlala Studios. Né? Sim, não sei se foi um estúdio necessariamente da Microsoft, mas é um trabalho terceirizado pela Microsoft, porque é uma IP dela hoje em dia. Ela comprou a Rare. Sim, sem dúvida. Eles não fizeram muita coisa, não, segundo o que eu tô vendo no GameFAQs. Nenhum jogo muito conhecido. Não. Doideira, assim, eu tô dando uma olhada aqui no GameFAQs, tipo, claro que talvez seja da minha ignorância, porque eu não conheço o jogo, mas é um tal de Overworld, Jansky e Disney Illusion Island pro Nintendo Switch em 2023. Esse Disney Illusion Island, eu sei qual é, eu não joguei ainda, mas é um jogo do Mickey, Donald e outros personagens da Disney, meio que um Metroidvania. Esse eu nunca vi, não. Interessante. Será que é bom? Aí eu fiquei curioso com ele. Dizem que ele é mediano, pelo que eu ouvi falar. Só que eu também não joguei, não posso dar uma opinião, mas que assim, ele
a galera que foi jogar ele foi muito na pegada dos. Não é o. Como é que é o nome daqueles jogos do Mickey e do Donald do Super E os Nintendo? Illusion, né? O Castle of Illusion, o Land of Esse é Illusion. do Mega. Esse é os do Mega. Aí tem aqueles do Super Nintendo, que Ah, é o que você Magical troca a Quest. roupa. Isso, Ah, esse sim. aí. Aham. Ele A tem. galera foi muito nessa pegada. Entendi. Ele tem 73 no Metacritic, se isso, para quem se É, baseia, né, nesse número. Mas parece que eu só tenho. fizeram isso. Pois é. Se você quer alguma coisa relevante de Battletoads que saiu nos últimos anos, infelizmente é uma participação especial no último Killer Instinct. Verdade. Realmente, eu tinha me esquecido disso. Cara, falando desse lance de jogo que atira para todos os lados, né? Recentemente eu peguei para jogar 2 jogos de uma franquia que é muito bem falada, né? E eu tive uma experiência peculiar porque eu gostei do que eu joguei, mas ao mesmo tempo me incomodou um pouco. É aqueles jogos do Earthworm Jim. Sim. Tipo, foi legal minha experiência com ele. Eu não sei se você já jogou eles, né? Mas é aquele tipo de jogo. Você começa, você tá jogando com um personagem num jogo de plataforma, mas tem muita fase diferenciada ao longo do caminho. E eu acho que isso, eu sinto que isso quebra um pouco o ritmo do jogo. Eu não sei o que você pensa. Não sei se você jogou eles. Joguei os mais antigos, né? Por exemplo, eu Uhum. tenho um 3D. Ah, Eu até olhei aqui, o nome é exatamente Earthworm Jim 3D. Eu não joguei esse, eu uhum. joguei, tipo, o do Master. Cara, o do Master é péssimo, mas enfim, botaram lá na força bruta o jogo para rodar. Cara, eu nunca fui um Forte, grande né? fã do Earthworm Jim, não, cara. Nunca. Ele sempre me pareceu muito bagunçado, Uhum. sabe? Assim, culturalmente, ele tem um valor nostálgico de anos 90, porque ele parece aqueles desenhos da época. Sim. Mas assim, eu prefiro. Sabe como eu prefiro jogar o Earthworm Jim? Assistindo no YouTube. Ah. Eu prefiro jogar assistindo do que jogar mesmo, porque jogar mesmo ele me dá uma. Tipo, por que eu não tô jogando outra coisa, sabe? Eu vou ter que zerar Sim. eles porque eu quero zerar tudo também do Mega Drive, do Super Nintendo, do Nintendinho. Nintendinho acho que não tem nenhum Earthworm Jim oficialmente. Não tem, tem quase certeza Uhum. que não. Mas assim, eu vou ter que passar por eles, mas não é um jogo que tá no meu. Assim, na minha prioridade. Eu sei que as pessoas têm muito carinho, muita nostalgia com ele, mas eu Uhum. não joguei ele na época. Eu vi ele na locadora e eu fiquei com o pé atrás para alugar, entendeu? Não peguei ele nunca. Porque eu nunca fui um grande fã também desses desenhos, sabe? Nessa pegada. Eu gostava Uhum. mais dos anime. Ah, sim. Eu Então. também. Aí então. Aí. Tanto que tinha o desenho do Worm Jim que passava na TV Globinho. Exatamente. Passou nos anos 2000, é verdade. E eu assisti aquilo, mas não porque, tipo, eu queria assistir o Worm Jim. Na verdade, eu ligava a TV cedo porque justamente eu queria assistir Dragon Ball, Digimon, essas coisas que eram depois desses desenhos. Exatamente, era depois. Muito bom, inclusive. Passou lá, Digimon passou os 3 na TV Uhum. Globinho. Foi um momento incrível ali da TV. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Quais games, eu sei que são muitos e essa pergunta ela é um pouco ampla, mas quais que você diria assim que mais marcaram a sua vida ao longo do tempo? Acho que posso usar como parâmetro os jogos que mudaram rumos para mim, né? Jogos Uhum. que realmente que impactaram a minha vida, que eu posso provar, né? Certamente, assim, claramente o Super Mario Bros 3, ou do Nintendinho, foi o primeiro jogo que eu joguei. E se hoje eu gosto de videogame, é por causa dele. Ele é um jogo que me colocou assim nessa vida de videogame. Ele foi o que me conquistou. Aí depois dele, alguns anos depois, eu posso. Inclusive, Super Mario Bros 3 foi o primeiro jogo que eu zerei na minha vida. Aí, então somos dois. Muito bom. Olha aí, É um jogaço. E eu gosto dessa jogaço. coisa no Mario, porque Mario,
nunca força a barra. As pessoas podem falar o que quiserem da Nintendo, mas não tem como dizer... Por exemplo, quando uma pessoa fala, Mario é tudo igual. Não. Mario fez um modelo de negócio que ele consegue fazer um jogo de esporte, ele consegue fazer um jogo de plataforma 3D, 2D, ele tem segmentos. Então é o Mario 64, Mario Sunshine, Mario Galaxy, por aí vai. Até chegar no Odyssey. Aí você tem Super Mario Bros, o 2, o USA, o 3, World, e aí depois tem o New Super Mario Bros. Então ele cria segmentos para se manter vivo. Eu acho que Sonic, que costumam comparar muito, Sonic deveria fazer isso. Faz numa certa medida, mas devia fazer mais. Sim. Segmentar. Porque é impressionante o apelo, inclusive, que Sonic tem com as novas gerações. É incrível, assim. Vem o filme, né? O terceiro filme, e a gente vê o impacto nisso na criançada. Eu não vejo criança usando roupa de Mario. Eu vejo crianças usando roupa de Sonic. É incrível. A capilaridade. Então, o Mario faz isso muito bem. Tem Mario para todo mundo. Certamente quem está ouvindo a gente também vai se impactou com Mario em algum momento da vida. Aí depois veio o Chrono Trigger. O Chrono Trigger, ele impactou a minha vida porque ele fez eu comprar um PlayStation. Eu ia comprar o Mega Drive depois do Super Nintendo. Porque eu via na locadora. Eu nunca fiz distinção de geração de console. Eu nunca vi o console como uma coisa que você tem que ter a mais recente. Para mim é uma execução de mídia. Tá, essas mídias rodam aqui, beleza. É o que eu gosto, é o que eu gosto. Eu não vejo distinção. Então, o Chrono Trigger, eu posso dizer que o Lagoon também foi o primeiro RPG que eu zerei. Então, foi um jogo muito impactante para mim, porque me colocou no mapa dos RPGs. E aí, cara, um jogo, a gente tá falando de Mickey agora há pouco, tem o Mickey na Disneyland de Tóquio. É um jogo que só ficou no Japão. Nossa. Do Super Nintendo. Foi o primeiro jogo que eu fiz live, no dia 11 de agosto de 2012. Primeira live que eu fiz, e aquilo mudou a minha vida. Cara, lembro a data, lembro a hora. Foi às 11 da noite que eu comecei a jogar, no dia 11 de agosto. Que, por acaso, por coincidência, foi o aniversário do Cogumelando, que ali, em 2012, fazia 4 anos de existência. Então... caramba, esse jogo, eu fiquei até às 7 da manhã jogando com o público e nossa, live é uma coisa muito bacana. E ali começou a minha história com lives. E aí, eu acho que eu fico com essas respostas. Com certeza tem outros jogos muito importantes para mim, mas se eu pensei nesses 4 primeiro, eu acho que é porque eles são realmente, né, aquilo que está no topo da mente, né? Acho que são os mais importantes. Exato. Chrono Trigger, eu também conheci o Chrono Trigger no PlayStation 1. Né? Eu não tive acesso a ele na época no Super Nintendo. Eu comprei o jogo. Eu lembro que ele vinha com Final Fantasy IV. Isso aí. Né? E, tipo, foi meu primeiro contato também com a saga Final Fantasy. Só que eu acabei dando, na época, mais importância pra Chrono Trigger, porque eu achava ele visualmente mais atrativo pra mim. Sem né? dúvida. Sem dúvida. E eu nem sabia que tinha ligação com a Akira Toriyama na época. E eu olhava aquilo ali e eu falava, mano, mas isso aqui é muito Dragon Ball. Que legal, cara. Um jogão, mano. Não, é incrível. Tem muita gente até que fala assim, pô, eu queria um remake dele. Eu não sei se eu quero um remake dele, não, cara. Ele é tão perfeitinho do jeito que ele é. Pois é, cara, é verdade. Eu penso isso com Final Fantasy Tactics também, por exemplo. Tipo, talvez ele não precise de um remake. O Final Fantasy Tactics precisa uma versão na Steam. Uma versão PlayStation 5, para todos os Switch, Xbox, está no Game Pass e tudo, em wide, com classe nova, mas mantendo. Ou talvez ele merece uma sequência. Chrono, que a gente está conversando, honestamente, eu acho que ele termina relativamente redondinho. Eu acho que numa história não precisa contar todos os seus segredos. Eu acho que uma história pode terminar com segredos. Chaves é uma produção cheia de segredos, né? Que a gente vê. Sim. Qual a terceira parte, o quê? E isso
deixa a gente com a pulga atrás da orelha, é bom. Eu acho que Chrono Trigger é Uhum. um jogo começo, meio e fim, certinho. O que poderia ter, talvez, nele, para a gente aqui fazer um aceno para quem quer um remake, se fosse para ter um remake, eu desejaria que fosse um remake 3D, tipo um Dragon Quest 11, e não uma Uhum. coisa 2D HD. Porque 2D HD não precisa. Ele já é em Não, não. pixel art. Mas um 3D seria interessante. O problema é que ia entrar filler, né? Provavelmente iriam É, entrar filler, porque o mundo é pequeno. ou então, tipo, a história, pela complexidade dela, talvez acontecesse o que tá acontecendo agora com Final Fantasy VII Remake, né? Seria Pois é, dividido em vários capítulos também, pois né? é. Então, É. é legal, o Final Fantasy VII Remake tá bacana? Tá bacana. Mas também, quanto tempo ia levar pra gente ter toda essa brincadeira também? Então, eu sei lá, eu acho que é um jogo. Eu tenho a mesma opinião que você tem com Final Fantasy Tactics, né? Ele já tá na Steam. Eu acho que agora falta uma versão bonitinha para os consoles. Você fez hoje uma pergunta na sua aba comunidade, né? Que eu até respondi lá, e é uma pergunta que eu costumo fazer sempre que eu trago alguém aqui que trabalha com segmento de jogos de alguma maneira, né? Eu vou fazer ela aqui pra você. Tem Certo. algum jogo que você jogava antigamente, que você lembra com muito carinho, mas que hoje você não consegue jogar devido a limitações de gameplay? Ou que de repente você foi jogar e percebeu que o jogo não era tão bom quanto você lembrava? Tem alguns, assim, eu tô pensando em alguns, porque assim, a nostalgia ela é um fator que atenua o problema das coisas. E como eu produzo Uhum. conteúdo, eu tenho que tomar muito cuidado com a nostalgia. Porque, assim, só fazendo um, uma preparação da resposta, a gente trabalha com internet e a gente fala de jogos antigos, invariavelmente a gente vai esbarrar ali no passado das pessoas, na memória afetiva. Só Sim. que a gente não pode ser aquele tipo de produtor de conteúdo que tudo é bom, tudo é legal, tudo é maravilhoso, tudo é Uhum. fantástico, porque, legal, você vai agradar as pessoas, mas quem te acompanhar por muito tempo vai perceber que você é um falso, que você é uma Verdade. pessoa. Isso, cara, tudo que nós temos, nós trabalhamos na internet, tudo que a gente tem, no fim das contas, é a credibilidade. Porque a Uhum. informação está na internet. Não, é raro um produtor de conteúdo que traz algo novo. É porque daí é uma investigação e tal, mas é raro. A maior parte das informações, os jogos, está tudo disponível. Então, o que a Sim. gente tem de mais importante é credibilidade, porque aí a pessoa vai pensar, tá, eu estou delegando a você a atenção para que você me traga esse conteúdo que já está na internet da melhor forma possível. Muitas vezes é assim. Então, tem um jogo do Nintendo 8 bits que eu tenho uma paixão por ele, que é o Adventure Island. Algumas pessoas vão conhecer como Slander, e outras pessoas vão conhecer como o jogo do menino que chuta um ovo e sai um skate de dentro. Uhum. Ele é um jogo que, pô, eu, na época do Nintendinho, achava ele maravilhoso. Só que hoje em dia eu vejo 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 problemas com ele, porque ele é extremamente Uhum. repetitivo. Então, quando a gente considera o contexto da época, é até mais palatável. Assim, não é que é palatável, a gente justifica os problemas dele, mas justificar problema não significa que a nossa experiência vai ser boa, né? Sim. Então, eu diria o Adventure Island, eu diria o Super Pitfall. O Super Pitfall, junto com o Mario 3, foram os primeiros jogos que eu joguei. O Super Pitfall é tão velho que o nome Super já foi usado no Nintendinho. Nem no Super Nintendo é. Então, é um jogo. E aí, o Super Pitfall é um jogo sacana. Porque para você zerar, você precisa encontrar escondido no mapa uns naipes de baralho. Você tem que pegar Caramba. todos até salvar a mulher lá. Então, esse cara é Nossa. uma loucura. O Pitfall 2 do Atari fez um trabalho muito melhor, na minha opinião. É um jogo canastrão, que inclusive tem um remake de fã. Para os fãs desse jogo, tem um remake de fã, uma ROM hack, muito bonitinha. Então, são esses, cara.
É o que eu penso assim em primeira instância. Mas eu tenho um jogo que vai arder nas pessoas. Eu lembrei agora. Qual? Cold Shadow do Mega Drive. Caraca, O do cara, eu Mega zerei Drive. ele esses dias. Qual versão Só que eu zerei. Foi a do Super Nintendo, eu Então, a acho. do Super Nintendo é melhor. Aí vão falar, Kogu, nintendista. Não. O Cold Shadow do Mega Drive saiu antes. A versão do Super Nintendo tem melhorias. Óbvio que ela vai ser melhor. E a do Mega Drive não é a pior. A pior é a do Game Boy, em branco e preto. Ela é bizarra. A melhor versão de todas, eu diria que é de PC, da época. Tá? De Windows 98, provavelmente, sei lá, 95, não sei. Mas a do Mega Drive ela é muito difícil porque ela não é uma versão final. Então, pô, hoje em dia, especialmente com acesso a versões superiores, você fica assim, caramba, por que eu vou jogar essa? Né? Tem É isso. que na época também, né? Tipo, muitas pessoas, elas tinham apenas um console, né? Isso. Então, o cara que tinha lá o Mega Drive, ele ia jogar essa versão. Pronto, ele ia ter também acesso a uma versão do Super Nintendo para poder comparar. Exato. E aí vejo o poder, né, cara? Eu até faço um meia-culpa aqui, porque eu gosto muito de Final Fight. E o meu Final Fight favorito é o limitadíssimo do Super Nintendo. O E, primeirão, o primeiro. Eu caramba. gosto pra caramba dele. Eu gosto muito de Final Fight no geral, né? A franquia. Mas o Uhum. primeiro eu também tenho muito carinho. E eu gosto da versão de Super Nintendo. E ela é limitada. Aí Sim. você é limitada, até explico por quê. Porque ela não tem o Guy, ela não tem modo 2 jogadores, e aí depois eles lançaram uma versão que até um cartucho meio rarinho, até onde eu sei, que é o Final Fight Guy, que tem o Guy Uhum. e não tem o COD. Então, assim, é limitada. E eu já conversei com pessoas que têm o carinho, porque foi a primeira versão que jogaram, com o Sunset Riders do Mega Drive, que é Nossa, é limitadíssimo. horrível. Em comparação, cortou fase, cortou personagem. Quer dizer, né, É outro jogo, é, basicamente, aquele ali. é outra coisa. É outra coisa. O, o Sunset Riders, eu joguei a versão do Super Nintendo na época, né? Eu lembro que eu adorava aquele jogo. Ela, tipo, tem as suas desvantagens em relação à versão de arcade. Mas até que não são tantas, assim. Foi um porte bem decente pra época. Foi, concordo 100%. Até diria que se o Sunset Riders do Super Nintendo tivesse saído no Japão para o Super Nintendo, ele não teria as censuras que a Nintendo da América, provavelmente, na Nintendo da América, Sim. colocou no jogo, e aí ele seria muito melhor. Porque grande parte dos cortes e mudanças são dessa visão da Nintendo ali da época, de cortar nomes, coisas que pareciam xingamentos ou palavras um pouco mais brutas, Uhum. né? O chefe Scalpen mesmo, do Sunset Riders, trocaram o nome dele e tiraram o Scalpen, porque lembra, né? Uma palavra Uhum. e tal. É engraçado, fazendo um paralelo com a coisa da produção de conteúdo, né? É que a gente meio que tem isso no YouTube, porque a gente tem medo de usar determinadas palavras e o YouTube sabotar o alcance do vídeo, né? Então Sim. é interessante como que isso é um assunto ainda vigente depois de tantos anos, né, na mídia. É um assunto delicado, né? Muito. Tipo, até porque a gente não tem controle de quem vai assistir a gente. Isso, é por isso que eu não falo palavrão na internet, cara. Sabe? É exatamente É, isso. eu tento me policiar pra não falar. Sim. Só que às vezes escapa. Escapa. Em live, então, você tá fazendo uma live, não tem como. Você tomou game over no Battletoads, não Nossa. tem como. Você escapa, é normal. Mas sem dúvida. E, olha, você falou agora há pouco que o primeiro jogo que você também zerou, que você lembra assim com muito carinho, é o Mario 3, né? Isso. E a sua história com o Master System, né? Afinal de contas, você entrou numa jornada para zerar todos os jogos aí do Master, né? Com Exato. exceção daquele segmento que você citou lá no começo. Como é que é a sua história com esse console? E por que esse console foi o escolhido para essa jornada sua? Legal isso, né, cara? Veja você.
eu nunca tive muita vocação para fazer parte de ter uma marca favorita, né? Então eu tive o Nintendinho, aí depois eu tive o Master, aí depois eu tive o Super Nintendo, aí fui pro PlayStation. Se eu tivesse condições na época, se desse para ter o Neo Geo, se desse para ter o Saturn, o Dreamcast, eu teria, mas eu não tinha. E não tenho, porque tá caro também hoje em dia comprar essas coisas. Muito caro. Muito caro. Então assim, o Master, ele... Bom, eu ganhei o Nintendo, ele é um Turbo Game, eu ganhei ele, beleza. Só que eu não conhecia ainda esse universo de locadora. Não era tão comum assim aqui. Ali onde eu morava era um local um pouco mais longe de tudo, então era uma realidade que acho que uma pessoa, por exemplo, da capital de São Paulo não deve ter vivido. É isso, o Brasil ele muda muito de lugar a lugar. E aí, eu joguei muito Mario 3, joguei o Pitfall, tinha uma vizinha que me emprestava o Adventure Island. E aí, foi justamente no Turbo Game que eu descobri o tal da locadora, né? Chega uma vizinha para mim com Mario 2. E, aluguei. Mas alugou? Mas eu achei que só tinha VHS. Aí era uma locadora, sei lá onde. Enfim, já estava no fim já estava afim de um outro console. E aí eu adquiri o Master System. Me esbaldei de jogar. E aí eu descobri a tal da locadora com o Master. Boa. Então, ali eu comecei a alugar muita coisa pro Master System. Eu aluguei... Tem até uma história engraçada, porque tinha o Indiana Jones, que é um jogo que todo mundo ama, do Master System, mas assim, cara, é um jogo meio difícil de se jogar hoje em dia, intragável. Eu, na época, eu já não gostei dele. Eu aluguei ele achando que ia ser bom, e não confiei no Capitão Silver do Master System, que eu nunca aluguei na época, com medo. E esse era bom. O danado do Capitão Silver era legal. E batendo cabeça com o Indiana Jones. Enfim, aluguei muito Master, cara. Joguei muita coisa. Eu tenho memórias, tipo, zerei Sapo Chulé, quando eu tava passando, sai de baixo. Então, assim, eu ficava com videogame e jogava os anteriores também. Então, quando eu já tava com o Super Nintendo, eu tava, às vezes, jogando Master, aí depois eu dei o Master, eu dei o Turbo Game, passei para frente, né? Dei mesmo. E, enfim, porque o meu limite de um console era o seguinte: descobri todas as locadoras no meu alcance, aluguei tudo que tinha, não encontro mais nada, ou um determinado console sumiu da locadora, então vou passar para frente. E aí, isso tudo do Master, ele tem a ver com a locadora junto com o Super Nintendo. Porque eu tinha o Super Nintendo, ficava vendo a sessão de Mega Drive e não tinha o Mega. Eu falei, pô, vários jogos legais aqui. Ficava olhando vales. Tinha um Mario bootleg, um jogo pirata do Mega Drive. Tinha na locadora, eu achava incrível. Tá? Enfim, no ano de 2011, estava rolando muito aquela brincadeira de o mundo vai acabar. Foi bom, se o mundo vai acabar, eu brincando, eu tenho que ver todos os episódios de Dragon Ball, eu tenho que ver todos os episódios de Chaves, e eu preciso zerar todos os jogos da geração de 16 bits. Ali, eu tive a noção de que eu tinha à minha disposição todos aqueles jogos que eu sempre quis jogar, e não tinha como, e eu queria zerar eles. Eu queria amarrar esse passado de tantos desejos que eu tinha e, né, não conseguia. E aí eu delimitei em Nintendo, Master, Super Nintendo, Mega Drive. Os classicão. Exatamente. O Master dessas bibliotecas é o que tem menos jogos. E é um console que eu sou muito apaixonado. Então, ele foi terminado primeiro. O que o Master tem de legal para mim? Eu acho os gráficos, na maioria dos jogos, muito bons. Eu acho que o Master System é um console um pouco injustiçado, porque ele não... Eu imagino se tivesse um Final Fantasy à disposição do Master System,
se tivesse uma Square fazendo, uma Capcom fazendo várias coisas para o Master, seria interessante ver o que ia acontecer. Muitos jogos eram versões maltrapilhas do Mega Drive e do Game Gear. Então tem um Ties em Marte, que é um jogo completamente mal ajambrado, trazido do Game Gear. Então a experiência é terrível no Master. E acaba que o Master tem muito jogo ruim por causa disso. Aí é aquilo, né? Você tem que saber o que separar. Então, foi difícil. Zerar tudo. Até antes da gente continuar seguindo aqui com a sua experiência com o Master, né? E só contar como foi que eu conheci o Master. Porque eu não tive um console, um Master System propriamente dito, né? Mas na época que eu tinha o meu PS1, eu ganhei meu PS1 lá em 99, e ali por volta de 2001, eu tive acesso a um CD eu não sabia nem o que era emulação nessa época. Nossa. Mas eu tive acesso a um CD que vinha com 101 jogos de Master System. Putz, eu tive. Você teve esse CD, né? Uhum. Você deve lembrar como era maravilhosa a qualidade sonora daquela emulação, só que ao contrário. Nossa, mas era se arrastando no asfalto. Eu acho que era Peace o nome do negócio, desse emulador. Eu acho que era. Ali foi meu primeiro contato com o Master System, cara. Uau. Porque, por mais que, assim, hoje eu vendo aquele ali, eu falo, porra, eu achava estranha a qualidade de áudio, só que eu pensava que era assim mesmo. Né? Mas, pensa que louco, você nunca ter tido acesso a uma plataforma e, de repente, através da plataforma que você tem acesso, a mais de 100 jogos daquela plataforma. Incrível, né? Aquilo ali foi um achado em tanto pra mim na época. Fora que foi a minha primeira vez jogando Sonic. Nossa. Eu sempre ouvia falar, porque eu comecei com o Dynavision, que era o Nintendinho. Sim. Depois eu fui pro Super Nintendo e depois eu fui pro PlayStation 1. Eu sempre ouvia falar dos jogos do Sonic. Eu sempre tinha vontade de jogar, mas eu nunca tive acesso a eles. Quando eu vi esse CD ele vinha na capa o Sonic. Eu comprei achando que era um jogo do Sonic, né? E aí que eu cheguei, que eu vi aquilo, eu falei, caramba, que doido, cara. Então, foi minha primeira vez jogando Sonic na vida. É marcante, e também é a primeira vez que eu tive, mesmo sem saber, né, o contato com a tal da emulação, cara. Que legal, cara. Puxa vida, hein? Mas assim, foi minha primeira experiência com o Master, né? E você teve essa experiência tanto com o console, depois, mais pra frente, você iniciou essa maratona, que nem você mesmo citou aí, né? Você teve que saber separar o joio do trigo, né? Basicamente. Quais você diria, assim, que foram suas maiores surpresas positivas durante essa jornada, né? Quais, assim, você fala, putz, esse aqui foi legal, cara. Cara, muito bacana ouvir isso, porque eu me identifiquei muito com o que você falou. Porque quando eu tive acesso, esse emulador, que você teve, o que eu tive tinha jogo de Nintendinho também. Era Nintendinho. Ah, é o seu também? Tinha Nintendinho e Master? Não, eu tive primeiro um que era só o do Master. Ah, tá. E aí, anos depois, eu tive acesso a um que era só de Nintendinho. Ah, sim. Entendi. Então, muita coisa eu não encontrava ali em locadora, eu vi no meu PlayStation 1 e eu achei um máximo, cara. E, putz, é uma sensação muito boa descobrir isso. Só quem joga muito videogame, a gente, que consegue compreender. Às vezes uma outra pessoa até pensa, nossa, que besteira. Mas só mesmo quem... Eu até abri a minha lista aqui, cara, de jogos do Master, para te responder isso, para ajudar, né? As melhores. Assim, que eu conheci nessa jornada, eu posso te dizer que o que foi muito divertido foi deixa eu dar o nome certinho dele para você. Legend of Illusion. Porque tem o Castle of Illusion no Master, tem no Mega também, mas tem no Master, tem o Land of Illusion, e aí tem o desconhecido Legend of Illusion, que é um jogo na mesma linha, mas é muito bom. É muito legal. Isso é muito bom mesmo. Ele tem até uns aspectos de Metroidvania que é lindo. É lindo, lindo, lindo. No Mega Drive, posteriormente, eu fui descobrir o World of Illusion. Que é muito bom. Que é muito bom. Outra grande descoberta foi o Ninja Gaiden do Master.
Eu vi esse um tempo desses, cara. Cara, ele não é tão veloz quanto o do Nintendinho. Uhum. Hoje em dia, cara, por muito tempo eu falei, olha, o do Master é o melhor. Deve até ter vídeo antigo que eu tô falando isso. Mas hoje em dia, eu acho que eu fico com a velocidade do Ninja Gaiden do Nintendo. O do Master é um pouco lento. Mas, cara, é um jogo lindo. É divertidíssimo. E a maior surpresa de todas é um jogo chamado Danan. Danan. Nunca vi nenhuma locadora, nunca vi físico. Ele é o seguinte, você começa numa selva, você é um cara meio Conan, o seu mestre é o Lima Duarte, é um velhinho igual um Lima Duarte. Eu adoro essas suas referências, cara, nos seus vídeos. Só pra deixar registrado, cara, eu acho muito foda. É igualzinho. E aí, cara, você pensa que é um jogo medieval, só que daí, cara, do nada, chega um país super tecnológico, e aí você descobre que esse não é um jogo medieval, mas é que o seu herói faz parte de um continente que está sendo descoberto, que é um continente que tecnologicamente está para trás desse que invade. E aí você é um Conan lutando com uma galera com arma e tal, assim, em nome da sua liberdade. E é um jogo de plataforma muito bonito. É um jogo com sprites grandes, mas que não é travado. Então, cara, foi assim, nossa, que descoberta maravilhosa. É um jogo muito bom. Muito, muito, muito bom. Danan. Então, assim, esses três foram grandes descobertas. E aí, sabe o que eu descobri na época? Eu descobri o seguinte. Eu não tenho a menor pressa de terminar todos esses jogos, porque isso ficou muito claro quando eu zerei tudo do Master. Quando eu zerei tudo do Master, eu tive um sentimento de vazio. Porque eu zerei ele 2 vezes, né? Eu zerei tudo do Master com o save state da primeira vez, e aí eu voltei para zerar todos sem o save state. Então, Meu Deus do céu. foi tipo um treinamento. E aí o Alex Kidd Miracle World foi o último jogo dessa saga que eu zerei ele sem save state da primeira vez, e também foi o primeiro jogo dessa saga do Master a ser zerado sem o save state. Então ele foi o ponto ali de virada. E o último jogo foi o Phantasy Star, né? Agora, que é incrível. Que é o RPG que eu escuto muito falar dele. Não, ele é genial pra época. Eu acho que o Phantasy Star ele é muito esquecido pelas pessoas e ele é incrível. Se alguém não quer jogar o 8 bits, tem um remake dele pro PlayStation 2 que tá bem bonito. Tá sobre a alcunha da Sega Ages, né? Sega, aquela coletânea que tem até um remake bem tosquinho de Golden Axe no PS2, um 3D meio dolinho. Então, assim, eu tive que perceber, jogando isso tudo, quando eu termino, eu sofro. Então, eu quero jogar aos poucos. E para quem quiser um dia, me prolongando um pouco, até peço desculpa, não, fica à vontade, cara. Quem um dia quiser também zerar tudo do Master ou de qualquer console, primeira dica que eu dou, não tenta vencer alguém que já fez isso. Segue o seu caminho. Sim. Aproveita, porque senão vira tudo um sofrimento. E o caminho é a parte divertida. E eu descobri com o Master que eu tinha que me premiar com jogos bons. Então, assim, eu jogava 5 tranqueiras e me premiava com um jogo bom. Inclusive, eu até separei aqui alguns jogos que eu queria perguntar o que você achou deles. Boa. Né? Porque quando eu comprei esse CD do Master aí, nos primeiros dias, vamos testar um por um, vamos ver qual é, né? E no final das contas, sobrava ali alguns poucos ali que eu realmente, tipo, quero jogar alguma coisa dali, eu botava o CD e realmente eu ia jogar pra valer. Nunca zerei a maioria desses aí, mas pelo menos eu gostava deles. Né? Você comentou aí do rapaz da selva aí, né? Do Danan. Sim. E eu me lembrei aqui de um joguinho que eu gostava de jogar nessa coletânea que tinha lá, que era o Jungle Book, que era o jogo do Menino Globo. Que eu, pelo menos na época, pro Alfredo lá de 12 anos de idade, parecia interessante, eu não sei hoje em dia, mas o que você pensa desse jogo? Ele é um bom jogo? Eu tenho um carinho enorme por ele, porque eu aluguei muito. E eu acho ele um jogo bonito, mas
Assim, talvez seja nostalgia falando, mas é a minha versão, certamente é a nostalgia falando, mas ele é a minha versão favorita desse jogo, porque tem também o do Super Nintendo e tal, ele é meu favorito. Com o único problema que eu te digo dele, a dificuldade que é acachapante, cara. Esse jogo é extremamente difícil, extremamente difícil. Assim, cara, é loucura. Ele é muito difícil. Então, eu nunca zerei ele na época. tem gente que ele nunca passou da primeira fase. Esse é o esperado. Parece que quanto mais antigo é o videogame, mais difícil é. Sem dúvida, cara. Sem dúvida. Mas isso é verdade. Eu sinto isso. E um outro jogo, que esse daqui eu joguei ele recentemente, que eu lembrava que eu jogava ele nesse CD, e ele se tornou até um jogo que eu acho ele superior a um jogo que não é uma outra versão, mas pertence ali à mesma marca, por assim dizer, né? Que é o Tom e Jerry. O Tom e Jerry do Super Nintendo, eu tinha fita na época. Você teve eu lembro que eu zerava. Eu tive naquelas fitas de 6 jogos, né? E eu zerava ele naquele tempo e tudo mais. Eu peguei ele pra jogar recentemente. Eu vi que ele é um jogo bem mais ou menos, né? E aí eu lembrei desse jogo do Master, que é o que lá você joga com o Tom. Isso. E assim, pelo menos pra mim, ele passa a vibe de que eu vejo num desenho de Tom e Jerry, diferente do Super Nintendo, na minha visão, porque eu acho bem legal a ideia de você controlar o Tom, você perseguir o Jerry e tudo mais, né? E a ideia da fase poder acabar antes, caso você consiga capturar o Jerry antes também. E eu peguei ele pra jogar no meu portátil aqui, com save state, né? Zerei ele e gostei bastante. Queria saber o que você pensa dele. Ele é genial, cara. Assim, esse do Super Nintendo, parabéns que você conseguiu zerar ele. Ele não é um jogo fácil, esse do Super Nintendo. Ele é da High-Tech Expressions, que fez o Beethoven. Nossa. O único jogo bom que ela fez, ela lançou quando ela já tinha falido, e esse jogo, que é o Fantástico Mundo de Bob, do Super Nintendo. Enfim, ninguém sabe como que esse jogo saiu. Mas o do Master, cara, ele é genial. Eu acho que ele é o meu favorito dos que eu joguei de Tom e Jerry. Não que eu tenha jogado muita coisa do Tom e Jerry, embora eu ame o desenho. Aquele episódio que a cozinha congela é maravilhoso, que eles ficam dançando. Esse jogo é perfeito, cara. Esse jogo do Tom e Jerry, por que eu digo que ele é perfeito? Porque a premissa dele é muito original, é você capturar o Jerry, e você fica muito louco para capturar ele rápido. E ele é um jogo cinemático sem ser atravancado. O que eu quero dizer com cinemático? Ele anda, ele dá aquele pulinho de Prince of Persia, segura na beirada, levanta, igual personagem de flashback, e o jogo tem uma velocidade. Tanto no Game Gear quanto no Master System, eles são muito bons. Eu acho que no Game Gear ele é até um pouco melhor, um pouco mais fácil, mas são muito... Cara, são dois jogaços, eu acho muito bom. Esse eu tive a sorte de alugar na época, e eu tenho muito carinho por ele. Pô, legal, cara. E um último aqui que eu separei, na verdade ele é esse eu já tinha jogado a versão do Super Nintendo também, né? E é a minha versão favorita do Super Nintendo. É uma franquia que eu gosto muito do que teve depois também, né? Inclusive esse ano no começo do ano teve um jogo novo dessa franquia, que é um dos meus favoritos desse ano. E que no Master teve um port que é o Prince of Persia. A versão do Master. Né, tipo, eu tenho poucas lembranças ali de quando eu jogava ele no Play 1. Eu lembro mais da versão de Super Nintendo, que é a que mais me marcou mesmo. Mas eu lembro que quando eu vi essa versão do Master no CD, eu falei, caramba, aquele jogo lá que eu jogava no Super Nintendo e tudo mais. E eu era um dos jogos que eu jogava nesse CDzinho lá, né, que eu colocava o CDzinho pra jogar a Prince of Persia, né? E o que você pensa dessa versão? Cara, o Prince of Persia do Super Nintendo é o que mais me marcou, mas eu conheci Prince of Persia pelo Master. Eu acho que a versão do Super Nintendo, eu fiz speedrun dela uma vez, pra zerar, cara, assim, é um jogo muito difícil, é um jogo extenuante no Super. No Master System, é a dificuldade vezes 10 em relação ao Super Nintendo. E o Prince of Persia tem um ponto que é o seguinte:
Quando saio do Super Nintendo ou do Mega Drive, eu vou ficar com o do Super Nintendo. O do Master meio que caduca. Tipo, não exatamente vai fazer sentido você jogar ele porque tem no Super Nintendo. Tudo bem, o Super Nintendo tem umas coisas à frente, além, que você não tem no Master, mas é, no geral, uma versão muito melhor. Eu acho a do Master muito envelhecida, às vezes ela é um pouco travada, assim, claro, porque eu joguei mais a do Super Nintendo, então quando eu vou no Master, não me bateu tão legal. Eu acho que se for para jogar nessa versão mais antiga, é talvez melhor ir nas originais zonas, assim, do Prince A of do PC, Persia. né? Exato. É porque o Master aí eu não indicaria ele como a melhor versão. Se a pessoa não quer jogar de PC, eu iria na Super Nintendo e evitaria do Master. Ou iria na do Mega Drive. Até deixa eu ver aqui uma coisa. A do Mega Drive, como que foi o lançamento? Porque tem uma coisa doida, né? A publisher do Prince of Persia Super Nintendo é a Konami. Mas foi a publisher Tengen no Mega Drive. Eu escutei falar poucas coisas dessa versão do Mega. Parece que ela tem menos conteúdo do que a do Super, se eu não me engano, né? Interessante. Eu não zerei ela, do Mega. Mas do que eu vi do Super Nintendo em relação às outras, e a do Master, essa do Super Nintendo tem umas coisas a mais. Que eu não vou dizer, porque eu não sei, às vezes a pessoa quer descobrir jogando. Sim. Mas ela tem um plusinho aí. Então, enfim. Quem está ouvindo a gente deve saber do Mega Drive melhor. É verdade. Essa do Super Nintendo, cara, ela é muito linda. Muito bonita até hoje. É bonita, é verdade, eu concordo. É bonita mesmo. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Em relação a jogos, você se intitula um retro gamer? Pô, boa pergunta essa, cara, porque eu paro do seguinte princípio. Se eu chego para você e digo que você é um retro gamer, né? Você é retro gamer e você diz que sim, tem dois jeitos de interpretar isso. Um é que, eu jogo jogos retrô. Ou que eu só jogo jogos retrô. Eu acho que a hipótese, o significado de quando você chama alguém de retro gamer é porque essa pessoa só joga jogo antigo, faz mais sentido. Então, eu não sou. Por quê? Eu também não. É isso, cara. Acho que você me entende. Quando você é um retro gamer, você deixa de lado as coisas novas e joga as antigas. Aí lá no começo da nossa conversa, eu indiquei o Red Dead Redemption, o 2. Veja o quanto de coisa que você está perdendo se você se limita. E se é certo e errado, vai de cada um. Mas para mim, eu vejo como uma limitação. Então, para mim, é uma frase que eu falo algumas vezes já. Tudo que eu não conheço, para mim, é novo. Pode ser um jogo, cara, lá de 89. Pô, vou pegar um maneiro do PC Engine, o Legendary Axe. Lá do PC Engine. Pouca gente jogou, tem 1 e o 2. Ele vai ser super divertido para mim, ao passo que um jogo que, sei lá, de repente um jogo do momento, o Kong, que eu não joguei, eu vou achar ele super legal também. Então eu quero jogar. É novo, é velho, não me importa. É igual música. Eu escuto, esse dia eu estava ouvindo ABBA. E vou ouvir coisa atual também. Então eu vejo filme, vou ver filme antigo, Poderoso Chefão 1, Bons Companheiros. Vou ver filme novo. Eu não vejo distinção. Acho que essa questão, assim, vai de cada um realmente achar o que é melhor, das preferências e tal, mas eu não me coloco como retro game. Só que qual é o ponto? Por que o meu canal tem tanto jogo velho? Porque no momento em que a gente vive na história, o passado dentro de videogame é maior que o presente. Porque às vezes tem lançamentos, cara, que eu não tenho a menor vontade de jogar. Eu não tenho. Não me interessa. Tem uma coisa até um pouco incômoda, que parece que todo jogo que sai, isso é de uns anos, né? Porque assim, a hype, o conceito agora tem um nome, né? Hype, mas isso sempre existiu na forma de revista,
na forma de Miguel Falabella falando de jogos da Tectoy no vídeo show. Enfim, sempre teve uma... A G4 Brasil, que muita gente assistiu, sempre teve ali de querer impulsionar. É um marketing acontecendo. Só que tem uma coisa, às vezes, muito forte. Qualquer jogo novo que sai é como se fosse uma coisa muito incrível, fantástica, que tem que ser tratada assim. Para mim, não. Se não me chamou a atenção, eu não jogo. Entendeu? Tipo, tá, legal, parece bom, não vou jogar. Não quero. Enfim, é uma coisa que eu vejo desse jeito. GTA 6 mesmo é um jogo que eu tô louco para jogar. Quando sair, vai ser uma alegria. E talvez ele não revolucione a história dos jogos, talvez revolucione, não importa, isso a gente vê quando sai. Agora, todo jogo ser fantástico porque é um lançamento e tipo virar a febre do momento, eu sou meio imune a essas coisas. Eu gostaria de ter essa empolgação para tudo que sai e uma conta bancária que me deixa dar vazão à vontade. Mas eu realmente, assim, eu tenho 40 anos de história de videogame para jogar, tem certas coisas que não são prioridade para mim. E faz todo sentido, cara. Isso aí é de cada um. E também, isso que você falou do hype, isso é muito perigoso. Porque parece que agora tudo que sai, ou tem que ser uma obra-prima absurda, ou não é bom. Sabe? Exato. Parou aquela coisa de, não, eu vou jogar porque eu quero me divertir, eu quero só curtir aqui meu tempo, eu quero uma coisa legal pra jogar. Não, parece que tudo tem que ser aquele negócio que tipo vai te surpreender, que vai marcar sua vida pra sempre e que você vai lembrar daquilo ali toda a Exato. eternidade. Eu sou meio contra isso, cara. Eu acho que todo jogo tem que fazer isso, até porque eu acho que os que fazem, eles fazem justamente por ser uma coisa, um evento que acontece uma vez a cada, sei lá, 2 anos, a cada 3 anos, sabe? É isso. Não tem que estar acontecendo o tempo todo. Hoje em dia, eu pelo menos eu tento me segurar assim. São pouquíssimas as vezes que eu olho pra algo assim e me hypo. Não que eu não esteja animado pra alguma coisa, mas eu acho que o hype prejudica muita coisa, cara. Eu concordo. Eu acho que o hype ele é fácil de vender, ele é fundamental para o nosso trabalho, Sim. né? É uma via. Peraí, não, se eu for com a hype, isso daqui todo mundo vai se interessar, vai estourar de visualização. Eu compreendo isso tudo. Só que eu penso também que se a pessoa tem hype para tudo e passa isso para o público, e o público fica com hype de tudo, você cria uma expectativa nas coisas que, obviamente, não vai se sustentar. Porque se sustentasse, todos os jogos já de um console no passado seriam fantásticos. E você vai ver 70% às vezes. Sim. Eu vou até falar do Master. Cara, 70% da biblioteca dos 300 e poucos jogos do Master, 70% disso, digo isso porque joguei e finalizei todos. 70% é mediano para baixo. Eu concordo. E é o normal. É o normal. Tipo, jogos da minha vida, desses quase 3 mil que eu zerei, tem uns 20. Só. É que eu lembrei aqui novamente o assunto que você perguntou hoje na sua aba da comunidade. Ah, né? sim. Eu mencionei lá o Siphon Filter, que é um jogo que eu adorava quando eu era moleque, né? E que hoje eu particularmente eu não conseguiria jogar porque eu acho ele muito limitado para os padrões de hoje em dia, né? E esse é um problema muito comum que eu vejo, principalmente na primeira geração de jogos 3D. Putz, Né? verdade. Isso que você falou aí da biblioteca do Master, eu diria que eu aplico da mesma maneira ou até talvez uma proporção um pouco maior. Eu chuto aqui que uns 85% da biblioteca do primeiro PlayStation é completamente dispensável para os dias de hoje, cara. Fato. Eu desconfio desse número também. São, sei lá, 4 mil jogos, cara. Jogo demais, cara. Putz, no Japão é muita visual novel. E é umas visual novel esquisita, cara. É umas coisas meio, assim, doida, que nunca veio pra cá. Jogos de patinco, jogos de mahjong, corrida de cavalo. Quando você bate isso, cara, a maioria pega a Steam. Olha a quantidade de coisa de nada, É. horrível,
que está lá na Steam, né? É isso. Então não se sustenta essa ideia. Eu acho que as pessoas precisam se pensar 2 vezes, blindar um pouco, assim, me metendo mesmo, porque eu penso na saúde mental e financeira das pessoas. Tem aquele pensamento assim: ah, não, tá todo mundo jogando lançamento, eu tenho que jogar também. Você cria conteúdo? Não, se você não cria, talvez você não precise, cara. Você Sim. vai morrer em 200 conto, 300 num jogo. Não dá, é muita coisa, cara. Vamos com calma, exato. E aí a pessoa chega com uma expectativa lá em cima. Ah, eu não gosto mais de videogame. Pô, cara, é porque assim, eu acho que o interesse é uma coisa que é de dentro para fora e raramente de fora para dentro. Quando é de fora para dentro, é porque você viu e aquilo chamou atenção. Não tem como, só por ser um lançamento, ser uma coisa fantástica. Mas eu sinto, sabe o que acontece, cara? É porque o ser humano é uma espécie social. Ele quer fazer parte do coletivo, ele quer fazer parte daquele momento. Sabe, viver em sociedade. Só que, enfim, às vezes é importante a pessoa pensar: peraí, será que esse fator não está sendo usado contra mim? Vou com calma. Não precisa. Não preciso ir nesse caminho. É engraçado É, isso. é aquela coisa de tipo, olha, qual jogo você tá mais esperando pra esse ano? Não, calma, cara. Acabou de sair aqui uns 2 aqui. Vamos. Não, mas esses aí já saíram. Não, cara, saíram na semana passada. Ainda dá pra aproveitar eles. Não, mas qual que você tá esperando? Né? É, Tipo, é sempre essa expectativa, é sempre o que vai sair. Nunca se fala sobre o que já saiu. Olha o que a gente tem disponível agora pra jogar. Tem que sim, sempre ser um a mais, né? O que tá por vir. E sim. parece que nunca acaba isso. Pois é, cara. E isso vai indo para as coisas. É claro, novamente, isso vende, isso paga salários, isso move fortunas. Mas, cara, essa eterna perseguição do que vem, essa pipa que está voando, né, eternamente, que você nunca pega, faz muito mal. A gente, eu digo isso porque eu tive um breve momento da minha vida, então vou falar por mim. Eu tive um breve momento da minha vida em que eu estava encarando o presente como um binóculo que eu via o futuro. Então eu vivia no futuro estando no presente. Quando eu chegava no futuro, eu olhava para o passado e percebia que eu perdi muitas coisas no caminho perseguindo uma só. Uhum. Eu perdia 10 para ir atrás de uma. Hoje eu traço planos para o futuro, tenho meus pontos de interesse, então vou até te dizer o que eu tenho interesse no futuro. Suicoden 1 e 2 Remake, em maior Boa. instância, Dragon Quest 12, GTA 6, Nintendo Switch 2. Essas coisas que realmente assim, eu estou olhando para o futuro e quero aproveitar tudo o que eu tenho no presente. E viver e estar presente no presente, estar aqui. Ah, o jogo saiu tem Sim. 3 semanas, o jogo não rende mais visualização. Bom, talvez eu não faça um vídeo dele, mas vou jogar. Tanto que eu estou jogando agora o Red Dead Redemption, o 2. Entregue. É isso, é aproveitar mesmo, cara. É aproveitar. A gente está sempre nessa. É fácil a gente ser levado nesse caminho de querer, esperar, adquirir, deixar de lado. Aí repete, repete. A gente fica nessa rodinha de hamster. É terrível isso, cara. É terrível. A gente não aproveita. A gente tem que aproveitar mais. Então fica até a dica para quem estiver ouvindo. Coma devagar. Verdade. Começa por Saborei. aí. Já começa, cara, eu coloquei um adesivo na parede, certa feita, assim, coma devagar. Colei na parede em frente onde eu comia. Porque eu tinha aquela coisa do peão, saca? De, pô, matar a comida em 15, em 10 minutos. E era ruim isso. Então, se você tem um tempo de almoço de meia hora, que muita gente é o que tem, né, no trabalho, vamos tirar aí o máximo que você conseguir para dar tempo de escovar os dentes e descansar um pouco. Coma devagar. Chega no fim de semana, coma devagar. Aproveita as coisas. Porque senão a gente paga um preço psicológico muito alto. Verdade. Dica importante aí, viu, pessoal? Sigam.
Muitas vezes a gente deixa passar certas coisas, fica preocupado com coisas supérfluas, né? Esquece do que está ao nosso redor. É Verdade. isso. Agora eu quero entrar aqui até no nosso último bloco, né? Falando especificamente sobre o trabalho que você faz na internet, né? Porque você começou com um blog, né? Isso, Cogumelano inicialmente foi um blog. exato. E hoje você ainda faz lives, né? Não sei Eu, se tipo, frequentemente, mas até um tempo desse eu vi você fazendo live. sim, eu fiz um ano de live, né? Uhum. Assim, faço desde 2012, mas de Sim. 2022 a 2023 eu fiz um ano de live sem parar, um ano. Foi uma Sim. maratona. Nesse meio tempo, justamente no começo disso, o YouTube cresceu, e a Twitch, a plataforma que eu fazia, que o nosso amigo em comum, né, o Julinho, também faz, Uhum. ela se deteriorou muito. E aí eu tive que realmente repensar planos. E aí eu posso te dizer que desde 2023, de maio de 2023, eu estou estudando live para extrair o máximo possível do meu tempo de trabalho, da Uhum. presença da comunidade para esses novos tempos, porque mudou. Então, eu estou trabalhando em um projeto de lives para um futuro próximo, e eu estou Boa. estudando isso, porque o que as lives eram há 2 anos atrás, há 4 anos, 5 anos atrás, elas não são mais e estão em processo de mudança. Infelizmente, muita gente não percebeu isso ainda, mas é bom que fiquem de olho, porque as coisas estão mudando. Por sinal, né, a Twitch agora, antes ela queria quem era parceiro tinha que ter uma exclusividade de live para a Twitch. Você não podia fazer em outra plataforma. Precisamente. Agora ela permite, mesmo você sendo parceiro, você pode fazer live na Twitch e no YouTube simultaneamente. Exato. Exato. Aí eu comecei a Então, fazer no YouTube também. aí fica tem essa mudança agora, que aí pode agradar tanto o público porque tem o público que só quer ver na Twitch, tem o público que quer ver no YouTube. Assim se Sim. agrada ambos os lados. Não, eu não vejo nenhuma razão para uma pessoa não fazer nas duas hoje em dia. Eu não vejo Sim. razão para isso. Por que você não faz? Não tem, eu não vejo motivo. Antes tinha, agora não tem mais Antes essa tinha, limitação. hoje não tem. Eu indico todos fazerem e começarem rápido. Não cair naquele ciclo de vou esperar o próximo eclipse lunar, porque aí vai dar certo. Não, cara. Setupe isso agora, começa a fazer agora. É a sua vida que a torneira está aberta, a vida está passando, faz. Se planeja e faz. Essa mudança, nessa pegada de evolução, de mudanças, né? Você que começou lá na parte textual, né? E hoje está aí produzindo vídeos para o YouTube, o que você sente que foi a principal evolução? O que mais mudou e é impactante para ti nessas mudanças, nesses anos de produção de conteúdo? Você fala num âmbito geral, assim, na criação para todo Ah, mundo, ou especificamente em mim? para você. Para mim, Isso. essa coisa da live que a gente está falando, eu meio que vejo o que aconteceu quando eu saí de texto. Porque, cara, vamos ser sinceros, hoje em dia as pessoas não leem tanto, blog não tem mais lugar. Infelizmente. Porque ler é muito gostoso, ler às vezes tira a gente desse constante aceleramento na Sim. vida, mas as coisas são o que são. Então, o Facebook, ele foi um marco, né, para isso. O que eu percebo disso tudo, já sendo um sobrevivente na internet, desde 2008, o que eu vejo é que, assim, se você não estiver disposto a mudar as coisas certas, você vai sumir. Você vai virar saudade Uhum. nas pessoas. As pessoas vão falar assim: puxa, nossa, até tinha esquecido que eu lembrava de fulano ou fulana. Caramba, por onde anda? Como era bom. Você vai virar nostalgia. Sim. E você quer que as pessoas tenham nostalgia do seu conteúdo, mas você quer estar presente na vida das pessoas. Então, Uhum. o que eu tiro disso?
mudar as coisas certas. O que é mudar as coisas certas? Você não precisa trocar a sua essência. Mas talvez valha a pena você mudar a sua forma de mídia. Se ninguém está lendo, bom, então você pelo menos pode fazer o vídeo ou o áudio e escrever menos. Ou você pode manter a sua escrita viva na forma de roteiros. Ou seja, mudar do jeito certo. Porque seria... infelizmente, eu sou uma pessoa sincera, Alfredo. Eu acho o seguinte, tem gente que é muito arrogante. Tem gente que acha que é o biscoitinho amanteigado sagrado que não vai mudar nada e que a realidade vai se mudar em torno dela. Não vai. Coitado. Não vai. E aí eu vou dar um puxão de orelha na comunidade, às vezes, de retrogame. Porque eles têm, às vezes, um pensamento que é uma coisa que, graças a Deus, eu não passo, talvez um dia eu vá passar. Mas eu não passo ainda, mas eu vejo que outras pessoas passam. Que crescer é errado. Tem gente que vê assim, não, se você cresceu, você não é mais puro. Puro é aquele canalzinho pequenininho que se nega a fazer o que o público quer. Você não precisa fazer 100% do que o público quer, mas é 50% você, 50% que o público deseja ver. Mas o cara quer 100% que ele quer. Ele não dá espaço. Irmão, o cara some. Não faz sentido. É tipo essa conversa de você só faz isso por view, né? Você já deve ter ouvido isso em algum momento. Cara, tipo, se estamos produzindo um conteúdo pra internet, independente se a gente gosta daquele conteúdo, que a gente gosta do que faz. A gente também está produzindo porque a gente tem a intenção que outras pessoas assistam. É claro. Senão, não faz sentido a gente produzir. Vou produzir isso aqui pra ninguém ver. Exato. Que não tem isso. E aí, Alfredo, eu passei 8 anos sem monetizar meu canal porque eu tinha um discurso de, não quero, não vou financiar. Cara, minha cadeira desmontou ao vivo, era blackout, eu não conseguia fazer nada. Aí eu já passei por esse pensamento. Eu tinha um outro assim também. Não, eu vou pegar um jogo, eu tenho que ir até zerar ele na live. Eu não posso abrir mão. Sabe, eu mudei isso depois de muitos anos, e aí eu fiz um censo. Eu faço um censo assim para ouvir a comunidade. E assim, felizmente eu nunca ouvi essa coisa, você está fazendo isso por view e tal. Eu ainda não ouvi isso. Um dia provavelmente eu vou ouvir, ainda não chegou. Mas eu nesse censo eu ouvi outras coisas. E uma coisa muito marcante que eu ouvi foi o seguinte: o cara falou, puxa vida, eu adorava quando o seu canal era assim. E veja, isso que o cara falou, eu achei um máximo. Eu achei, assim, a sinceridade, foi muito legal porque me deu uma perspectiva. Eu já contei essa história algumas vezes, né, em live e tal. O cara colocou assim no censo. Olha, poxa, eu sinto falta de quando você pegava um jogo e zerava ele em live. Porque eu ficava vendo outros streamers, e aí, assim, às vezes, uma vez ali ou outra, tipo, em um tempo, eu ia lá, ia no seu canal, dava uma olhada se você ainda estava naquela fase e ia embora. Ou seja, eu estava ali fazendo conteúdo, me explodindo para zerar um jogo difícil, e ele estava vendo outra pessoa, e ele só vinha checar se eu ainda estava sofrendo e ia embora. É meio embaçado, né? Pra começar, tipo, o algoritmo acaba prejudicando você por conta disso, né? Porque se uma pessoa ela entra na sua live, ela não fica muito, o algoritmo percebe isso. Exatamente. Então, é isso que as pessoas têm que perceber, mas às vezes tem, cara, uma coisa específica da comunidade retrogame que eu luto para acabar com isso. É aquele pensamento assim, não, eu faço isso daqui desde 2006, 2008, que nem eu, 2010, que seja, eu vou fazer isso até o fim do mundo, porque se eu aprimorar algo, eu não sou mais puro. Se você... Puro é um canalzinho que tá ali morrendo, minguando, pelo amor de Deus, gente. Vou falar uma coisa, Alfredo. A gente está num momento de inteligência artificial generativa. Você já pensou o que vai ser quando um monte de canal do exterior conseguir fazer voz sintética, voz com os maneirismos em português, e o cara vai invadir o Brasil com esses conteúdos em português? Porque o cara tem acesso aí no escritório da Nintendo, da EA, de tudo, e ele vai trazer isso em português? Que chance o criador de conteúdo brasileiro, que não carrega uma brasilidade no conteúdo, ou seja, que
Porque tem canais que falam de questões gerais de videogame. Eles não. Poderia ser um cara no Marrocos falando, poderia ser um cara na Polônia, poderia ser um cara em qualquer lugar do mundo, o conteúdo ia ser igual. Você está me entendendo? Porque não tem essa brasilidade da história do Dynavision, da Manchete. O cara que não tiver isso, em qualquer conteúdo, ele vai ser atropelado. Eu perdi muitos bondes históricos da internet. Eu fui um dos primeiros canais. Em 2009 eu estava fazendo YouTube. Eu abandonei o YouTube e fiquei só em live, porque eu não tinha condições. E eu prometi para mim, essa é uma outra coisa que eu aprendi, eu prometia não perder mais um bonde histórico. Porque se eu jogar fora, eu estou jogando fora 16 anos da minha vida. São 16 anos, porque assim, eu trabalhei muito para conseguir chegar até esse momento no canal, e ainda vou trabalhar muito mais, com uma responsabilidade muito maior. Cara, não dá para jogar fora. Então as pessoas precisam ter essa percepção. Né? Apoiar os seus criadores de conteúdo e os criadores de conteúdo saber que precisam se coçar, precisa se movimentar, porque a coisa está mudando e mudando cada vez mais rápido. Então o cara tem que estar ligado, pô. É um trabalho. E aquilo, né? É trabalho. Às vezes o cara fica com um pé assim, não, é hobby, não, é trabalho. Cara, decide, ou você faz isso por hobby, ou isso é um trabalho. As duas, incerteza não vai te levar a lugar nenhum. Tipo, você tem que... Eu acho que a pessoa ela pode começar como um hobby. Exato. E a partir do momento que aquilo for ganhando proporção, ela pode começar. Será que eu já posso transformar isso num trabalho? E aí se planejar. Pô, beleza. Perfeito. Inclusive. E tá dando uma. Eu acredito que você passou por isso em algum momento, que eu acho que. Eu posso ser enganado aqui, você me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que nem sempre foi o seu trabalho na internet. Não foi. O meu problema foi que eu levei muito tempo nessa incerteza. Daí estão os 8 anos sem ganhar um tostão. Foram 8 anos. Pois é. Mas a partir de algum momento você chegou e falou: não, isso aqui é meu trabalho. Sim. E tem uma coisa que eu preciso dizer. Trabalhar na internet é um flerte. Você não pode encostar no bar e esperar o casamento chegar para você. Você precisa, você precisa começar assim, beleza. Primeiro, minha dica, começa com o que você tem, mas pensando no que você vai poder melhorar. E pensando assim, eu tô começando isso aqui, é uma brincadeira, é um hobby, mas eu gostaria de trabalhar com isso. Então você precisa ser um pouco ativo às vezes, a pessoa tem que ser um pouco ativa. Então, peraí, se eu quero trabalhar com isso, deixa eu ir um pouquinho à frente aqui com isso. Vou dar um upzinho aqui de brincadeira. Um dinheirinho extra aqui que entrou. Vou dar um upzinho nisso. Vou tentar uma coisa nova aqui. Vou melhorar essa thumb. Eu vou fazer um vídeo diferente. Esse fim de semana eu vou ficar em casa. Vou fazer um gameplayzinho e dar uma editada. Ou seja, porque acabou aquele tempo do cara, tipo, upa um vídeo na internet e ele vira uma febre e você vai tirar o chapéu no Raul Gil. Esse tempo acabou. Esse tempo acabou. As pessoas elas têm que ter um horizonte, assim. Eu gostaria de trabalhar com isso. Então, eu vou... é hobby agora, estou trabalhando. Mas esse caminho é um caminho que eu quero ir. Né? E a pessoa vai naquele caminho. E aí posso dar uma dica prática para YouTube? Com certeza. Sabe como alguns canais morrem no nascimento, Alfredo? Quando o cara fala assim, se inscreve no meu canal para os amigos. Vai no WhatsApp. Galera, acabei de fazer um canal, se inscreve aí. Matou o canal. Sabe por quê? Porque as pessoas não estão interessadas em ver vídeo de videogame. A pessoa vai receber o vídeo no feed dela, não vai clicar. Ou seja, o canal foi sabotado. O pior erro que alguém pode fazer é indicar o canal para alguém. Fez um canal, não indica para ninguém, não pede para nenhum amigo se inscrever, deixa que as inscrições se deem de forma orgânica. Ou seja, a pessoa se interessou no seu trabalho e ela vai se inscrever. Até porque número de inscrito até significa muita coisa no Brasil, mas isso vai acabar em breve, porque lá fora, no exterior, o que eles olham mesmo é número de visualização e audiência na live.
tem muito canal aí, tipo, se você comparar, que tem muito mais inscrito, mas não bate o tanto que um canal com tipo, 1/3 de inscritos bate. Isso. Porque às vezes um canal antigo são pessoas que não tem nem mais aquela conta no YouTube. Sim. Então, muito canal antigo sofre com isso, porque aquela galera não tá mais ali. Aquela galera perdeu a conta. Sei lá, 1000 coisas acontecem. Né? Eu tenho um amigo, eu não vou citar o nome dele aqui, mas ele tem um canal com 29 mil inscritos, né? Ele bombou ali por 2012, mais ou menos. Hoje ele abre uma live, ele não consegue reunir 10 pessoas na live. E a maioria desses inscritos são pessoas que já nem acessam mais aquelas contas. É isso. É triste isso. É uma coisa É. que quem produz conteúdo há muito tempo tem que se blindar. Eu passo por isso na Twitch. Eu tenho, sei lá, 70 mil inscritos, mas putz, a grande parte ali. Você me pergunta, você pegou 70 mil de audiência na Twitch? Nada. Meu recorde deve ter sido uns 2 mil, 3 mil, algo assim, e que não é nem perto disso. Porque é um canal velho. Né? Dificilmente a pessoa pega, tipo, tanto no YouTube como na Twitch, ela vai pegar o total de inscritos que ela tem com o total de pessoas que vai assistir aquele conteúdo. Se fosse assim, era maravilhoso. Exatamente. E aí, o que a pessoa precisa pensar, né? Tem que ter paciência. Pô, eu fiquei 2 anos fazendo esse canal do YouTube, postando vídeo para ninguém ver. Mas Pois é. postando com qualidade. Então, essa coisa do hobby. Tem que ser mesmo o caminho de seguir como um hobby ali. Mas tem que ter um horizonte. Porque se o cara não tiver um horizonte para ir, ele não vai ter a paciência de aguentar postar coisa para ninguém ver por 2 anos. Né? E ainda assim é mais fácil quando a pessoa não tem presença na internet. Porque eu tenho certeza que nesse meu primeiro momento, muita gente deve ter. Eu ouvi isso, muita gente falou: esquece essa coisa de YouTube, cara. Continua na live. Para mim, eu entendi o quê? Que a pessoa estava dizendo: esse canal tá flopado, cara. Eu falei: não, eu tenho que continuar com ele. Eu vou Uhum. continuar. Tem que ter paciência. Aí, uma hora, a coisa virou. E acontece com qualquer um. Qualquer um tá passível disso acontecer. Só que tem que estar preparado para o momento que acontece. Só isso. Verdade. Boas dicas aí pra galera que vai seguir aí com o canal. Uma dica pra mim também, né? Porque eu quero em algum momento produzir conteúdo com vídeo também, né? Eu tô nessa. Legal. Tipo, eu sou jornalista, né? Eu comecei. Eu produzi conteúdo. Eu ainda produzo conteúdo textual, ainda, né? Migro aqui pro podcast que tem esse conteúdo auditivo, né? E Legal. eu quero, em algum momento, ir para a parte de vídeo também, né? É uma migração que eu estou indo por etapas. Então, Interessante isso. É bom. uma hora eu vou ter que também colocar em prática esses ensinamentos e eu vou lembrar dessa nossa conversa aqui, cara. Cara, eu à disposição, quiser trocar uma ideia, fala, cara, o que você me diz? O que você acha disso? Eu puder ser útil? De verdade, assim, eu quero que todo mundo prospere nesse trabalho, que quanto mais pessoas prosperarem nesse trabalho nosso na Verdade. internet, mais a gente está seguro, mais a gente tem Sim, força, mais a gente tem amigos. É muito importante. verdade. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Cara, eu quero primeiramente aqui, né, tipo, agradecer mais uma vez por você ter reservado esse tempinho pra vir bater esse papo aqui comigo, porque tanto pelas dicas como pela conversa, é sempre bom conversar de videogame também, mas tipo, todas as histórias que você compartilhou aqui também no Spidercast, foi muito legal, cara. Então, de verdade, muito obrigado. Espero que pra ti também tenha sido uma boa experiência. Foi E maravilhoso. eu quero agora deixar o microfone aberto para você fazer sua divulgação. Onde a galera pode te encontrar nas redes sociais, onde a galera pode acessar seu trabalho. Por favor, o microfone é todo seu. Pô, obrigado, cara, pelo convite, obrigado pelo carinho, de me convidar, de ter esse afeto pelo meu trabalho, porque é um trabalho que a gente faz com muito esforço, é muito difícil, a gente gasta muito,
Então, esse carinho das pessoas, ele é muito importante, porque, no fim, essa é a coisa que mais importa, né? Uhum. Os números e o dinheiro são apenas ferramentas para que a gente consiga fazer as pessoas se sentirem melhores e para receber também esse carinho. É muito importante. Obrigado mesmo. Bom, como Cogumelando é um nome meio esquisito, as pessoas podem encontrar só buscando assim, Cogumelando mesmo. Eu sofro muito para ter uma presença ativa em outras redes, como o Instagram, como o Twitter, porque além de ser algo difícil de produzir, a minha equipe é muito pequena, eu também sou um cara que eu acho que eu não teria nenhuma rede social se não fosse o meu trabalho. Então são barreiras a vencer. Mas o meu lugar principal é no YouTube. Também eu tô na Twitch, mas a live que você vê no YouTube, você vai ver na Twitch também, quando tem. E os assuntos são nessa linha mesmo, assim. Eu gosto de ter uma comunicação direta com as pessoas, sincera, verdadeira, sem demagogias, sem essas coisas, conversando mesmo. Esse olho no olho, apesar de ter uma lente ou um áudio no nosso caminho. E vai ser um prazer receber a sua audiência lá. E também deixo aqui que não tenho dúvida que a audiência do Cogumelando vai adorar ouvir este episódio e todos os outros que você tem. Você tem muitos episódios interessantes, com gente que eu gosto bastante. E inclusive, esse foi um dos fatores que me fez participar com muita alegria, porque eu vi pessoas ali que eu admiro, que eu respeito, participando do podcast. Eu falei, maneiro demais, eu quero fazer parte disso também. Então, obrigado de verdade. Uma história curiosa é que, tipo, eu vim há algum tempo tentando lhe chamar, né? Eu consegui pessoalmente quando eu falei contigo, né? Mas eu falei, cara, será que ele vai? Porque, tipo, o cara já foi no Danilo Gentili. Será que ele vai vir no meu humilde podcast? E graças a Deus você veio, cara. Eu fiquei muito feliz. Um prazer. Pessoal, vocês que vieram aqui, estão aqui pela primeira vez, clica no botão de seguir aí da plataforma de áudio que vocês estiverem escutando, né? Vamos ajudar a gente a crescer, a alcançar novos horizontes. Também estamos no YouTube. Façam a sua devida inscrição, deixem seu like, se caso tiverem gostado do podcast, deixem seu feedback também. E me sigam nas redes sociais. Muito fácil. Twitter, que agora é X, e Instagram, todos os dois, @Carvalho_Alf. Carvalho_Alf. Lá vocês podem acompanhar novidades do podcast e vocês podem trocar uma ideia comigo, de repente até sugerir convidados. Se tiver ao meu alcance, eu vou tentar trazer. Se não tiver, eu vou tentar mesmo assim, mas não posso garantir nada. Eu aguardo muito vocês novamente na próxima edição do Spidercast. Até lá! Você escutou Spidercast, o podcast de cultura geek.